5 dias depois das eleições e o Brasil continua parado de diversas formas. A principal delas são as informações. O que está acontecendo, gente? Alguém sabe explicar? Alguém sabe dizer o que vai acontecer nos próximos dias? Duvido que você saiba. Parece que ninguém sabe. E eu confesso que eu também não sei. Mas eu quero trazer para você aqui alguns possíveis cenários, todos eles pessimistas, tá? Eu não quero aliviar para você, eu não vou te dar grandes esperanças, mas eu quero dizer o que pode acontecer. Por quê? Porque a gente tem que estar preparado. Você tem que estar preparado para as situações ruins. Para as boas, você não precisa estar preparado. Mas para as ruins, quando acontecer, você tem que estar firme para receber o baque. Então, antes da gente começar, quero te lembrar, assiste até o final para você entender toda a minha linha de pensamento, tá certo? Eu vou começar do menos pior para o pior de todos, para o cenário que a gente quer evitar de todas as formas, tá certo? Curte esse vídeo e deixa um comentário para mim aí, se inscreve nesse canal se você ainda não é inscrito. E se você achar que te ajudou a entender alguma coisa, que vale a pena, mande para outra pessoa também, para que todo mundo esteja pensando da mesma forma, preparados, porque o desânimo vai bater com força, tá certo? Vamos lá então. Primeiro ponto, o que pode acontecer? É o nosso sonho de consumo, é o que nós queremos que aconteça, que seria, assim, o melhor cenário para a gente. É que o Bolsonaro provasse toda a fraude, né? Provasse tudo e prendesse esse pessoal, prendesse todo mundo que participou das fraudes, né? Isso seria maravilhoso. Porém, ele teria que utilizar das Forças Armadas, do Exército, porque quem julga o Judiciário, quem julga o STF é o STM, tá certo? É o Supremo Tribunal Militar. Então, as Forças Armadas teriam que ter uma grande participação. Não é só assim, aprovei aqui, tá aqui a prova, né? Polícia vai lá, prende os caras. Isso não acontece, tá certo? O STF é o poder mais alto e ele é praticamente intocável. Para ele conseguir fazer isso, ele precisa utilizar das Forças Armadas. O que isso vai resultar se isso acontecer? Isso vai, primeiro, lógico, a mídia vai jogar contra, mas não é assim jogar contra que eles fazem todos os dias. Eles vão divulgar para todo lado que o Bolsonaro deu golpe. Todo mundo sempre esperou para dizer que o Bolsonaro deu um golpe. E é lógico, ele pode ter todas as provas que for, a verdade não importa. O que importa é o que a mídia vai dizer. E eles vão dizer que o Bolsonaro deu um golpe, tá certo? A gente pode sofrer sanções internacionais. Pode, é possível, talvez não. Por quê? Porque mesmo lá fora, muita gente já está falando sobre fraudes nas eleições do Brasil. Então, é possível que haja sanções, é possível também que não hajam sanções. A gente tem que lembrar que o Brasil ele tem uma vantagem gigante. Todo mundo, o planeta inteiro depende do Brasil. Então, para ter sanções fortes aqui no Brasil, eles têm que pensar bastante, né? A gente viu o caso da Rússia lá, que houveram sanções contra a Rússia, e o povo depois se arrependeu amargamente, porque depende muito de coisas da Rússia. Mas do Brasil, o povo depende mais ainda, depende de comida, tá certo? Então, nós temos essa possibilidade de sanções, né? A mídia vai jogar contra certamente, podem haver sanções e é claro que haverá manifestações da esquerda, e as manifestações da esquerda não são as manifestações da direita, né? A direita fechou algumas rodovias, algumas avenidas, que foi ruim, tá bom? Isso foi ruim. Podia não ter feito isso logo de começo, porque é evidente que isso não seria bom, e seria tratado como algo muito ruim. O Bolsonaro depois veio a público pedindo para que fosse desobstruído as rodovias, porque isso é inconstitucional, tá certo? Mas a esquerda, cara, a esquerda vai fazer, e o que vai sair na mídia? O que você acha que vai sair na mídia? A direita fez o que fez protestos pacíficos, apesar de terem fechado as rodovias. E o que a mídia falou? A mídia disse que eram manifestações golpistas antidemocráticas, mas quando a esquerda estiver queimando pneus, queimando ônibus, né, fazendo toda a algazarra que eles sempre fazem, o que eles vão dizer? Manifestações democráticas contra o golpe bolsonarista. É o que vai acontecer, e a gente sabe disso. As manifestações serão terríveis, o Brasil vai pegar fogo, porque nós temos um lado mal. Vocês viram os vídeos lá da comemoração quando o Lula ganhou, né? O pessoal agora se não for ladrão, tiver com arma, agora vai moiar, né? Faz o L. Então, a gente sabe quem é que vai manifestar, e os caras têm poder para manifestar e causar terror, coisa que a gente nem quer e a gente nem tem, tá certo? Outro cenário aí, esse é o cenário menos ruim, é o cenário que para nós seria muito bom, porque pelo menos nós teríamos Bolsonaro no poder, nós teríamos preso esse grupo de, né, esses canalhas aí que fraudaram, que a gente sabe que foi fraude, esses canalhas que têm corrompido o nosso país, e para nós seria excelente, apesar de todo esse cenário de possíveis sanções, de mídia tratando tudo como se fosse, né, um golpe militar do Bolsonaro, e essas manifestações que seriam terríveis, o país ia pegar fogo durante dias, talvez meses.
tá certo? Esse é o menos ruim, que seria melhor para a gente. Nós temos um outro ponto, que seria, todo mundo está aí manifestando, pedindo intervenção federal, militar, né? O povo não sabe exatamente o que, que tem que pedir, eu não sei o que, que tem que pedir, não sei se é militar, não sei se é federal, muita gente fala que é federal e explica o porquê, muita gente fala que é militar e explica o porquê, e eu honestamente não faço ideia de qual tem que ser pedida. Eu sei que uma possibilidade que nós temos é o exército intervir e o exército tomar o poder, assumir o poder, tá certo? O exército é um garantidor, ele vai tentar garantir que as instituições funcionem, mas ele vai tomar o poder para colocar em ordem, que é o que aconteceu lá em 64. Apesar que em 64 não foi nada parecido com o que pode acontecer agora. Lá em 64, a presidência ficou vaga, e aí então o exército foi lá e tomou, tá certo? Hoje a presidência não está vaga, hoje nós temos um cenário totalmente diferente. Então, como vai acontecer? Não sei, duvido que alguém tenha certeza de como é. Há muitas, escuta essa palavra, há muitas especulações, que é o que eu estou fazendo aqui, eu estou especulando o que pode acontecer. Existem muitas especulações. Certeza? Zero, tá certo? Ninguém sabe como isso vai funcionar. O exército entrando e tomando, né, ele vai criar, nós podemos sim caracterizar, não tem problema caracterizar isso como uma ditadura. O que, que vai caracterizar como uma ditadura? É justamente o exército mandar sozinho. Não tem mais essa ideia de três poderes, até que ele reestabeleça os três poderes, não tem. O que aconteceu em 64, o que classificou como ditadura, não foi perseguição a comunista, guerra comunista. O que classificou como ditadura foi o exército mandou sozinho durante um tempo, tá certo? Pode acontecer. Esse é um cenário menos bom do que se o Bolsonaro ficasse no poder. E é um cenário melhor do que o outro que eu ainda vou falar. O que, que pode acontecer nesse cenário? Nesse cenário, certamente nós teremos sanções econômicas. Certamente teremos, porque a mídia vai divulgar, a mídia vai jogar contra. É evidente que a mídia vai sair por aí falando aos quatro ventos, a intervenção, é o golpe, é não sei o quê, foi o Bolsonaro que armou tudo e tal. E nós certamente teremos sanções econômicas, o que vai prejudicar bastante a nossa vida. E certamente nós teremos muitas manifestações, talvez maiores do que a do primeiro caso. Muitas manifestações mesmo, tá certo? O exército vai ter que tomar conta de tudo isso. É possível que nós entremos num cenário de guerra mesmo, guerra civil. O exército na rua, tendo que ir para cima de bandido e dando tiro de fuzil, e a gente vai passar por toda essa situação, que vai ser ruim, tá certo? Ela vai ser ruim, não vai ser boa, tá? Primeira situação é o Bolsonaro provar tudo o que aconteceu, é ele prender, não sei de que forma exatamente, mas prender os responsáveis, ficar no poder, nós temos todas as instituições funcionando, né, apesar dele ter que prender alguns membros das instituições, mas as instituições em si vão estar funcionando. Esse é o cenário que seria para a gente maravilhoso. Ruim, né, ruim assim, muita coisa vai acontecer, mas seria o menos ruim, seria para a gente maravilhoso. O segundo cenário é o exército tomando poder. Esse seria bastante ruim e ainda assim seria menos ruim do que o terceiro cenário. Qual que é o terceiro cenário que eu vejo? É essas manifestações darem em nada, tá? É o exército não assumir, é o Bolsonaro não conseguir provar nada e dia 1º, então o Lula entrar como presidente oficial. Esse cenário é o pior de todos, porque, gente, eu vejo muita gente falando assim, não, mas o Bolsonaro já ganhou, porque mesmo que o Lula entre, nós temos aí muita gente lá no Congresso, muita gente no Senado, né? Ele não vai conseguir criar leis, não vai conseguir passar projetos que vai destruir o Brasil, né? A gente tem muita lei lá, a gente vai cobrar os nossos deputados, senadores. Gente, onde é que vocês estão com a cabeça, pelo amor de Deus? Onde é que vocês estavam durante a pandemia? Onde essas pessoas que falam isso estavam durante a pandemia? Na pandemia não teve lei, não existe lei no Brasil. Quem segue lei no Brasil somos nós, eu e você. E olhe lá, porque se lá de cima mandarem a gente não seguir mais uma lei, a gente seguir um decreto, a gente segue. Quantos decretos michuruca de prefeitinho de nada, prefeitinho Zé Orelha, fez decreto aí e cagou na cabeça de todo mundo. Passou por cima de todas as leis, rasgou a Constituição na nossa cara. Quantos direitos eu e você foi tirado da gente? Quantos direitos você perdeu durante a pandemia? Talvez você não tenha passado por isso, eu passei. Eu perdi muitos direitos, eu perdi emprego por causa que eu não me submeti a algumas coisas, porque o decreto valia mais do que a lei. Você dizia, mas a lei diz isso, não importa, o decreto fala isso. O judiciário foi lá e deu poder para que os decretos valessem, decreto de prefeito e governador, valesse mais do que o decreto do presidente, cara. Valesse mais do que a Constituição, valesse mais do que qualquer lei.
Quantas leis foram jogadas na lata do lixo? Alguém está pensando que o Lula vai respeitar a lei? Gente, vocês estão com a cabeça. Vocês estão totalmente errados. Ah, não, existem vários dispositivos na lei que vai impedir que ele faça isso ou aquilo. Pelo amor de Deus, gente, acorda para a vida. Que planeta? Vocês estavam em Nárnia durante a pandemia? Eu estava no Brasil. Eu vi tudo que o Brasil passou. Eu vi tudo que muita gente passou. Eu passei por muita coisa, tá certo? Então, o judiciário dos três poderes é aquele que vai dizer, não, isso aqui vale, isso aqui não vale. Então, o Lula vai dizer, vai pegar a sua canetinha, que não é uma Bic, porque ele usa caneta de 20 mil reais, e vai decretar, vai fazer medida provisória, e o judiciário vai dizer, vale. Acabou. Você está entendendo? Então, nós vamos ver, sim, uma piora econômica terrível em meses. Na minha melhor previsão, especulação, eu não sei, tá? Não é profecia. Aliás, não acredito nessas profecias fajutas da internet aí. Não é profecia, eu espero estar totalmente errado em todos os pontos que eu dei aqui. Mas, pelo que eu vi até agora, a minha melhor previsão é que em 6 meses, no máximo, a gente já está passando por dificuldades gigantes. Essa é a pior. Aliás, a melhor. Na pior, gente, na pior começa agora. Quando ele assumir, ele já começa a decretar isso, vai ver um aumento da criminalidade gigante. Ele vai desencarcerar pessoas que estão presas por roubo. Ele vai liberar que pessoas possam tomar suas terras. Ele vai dizer que o CAC não pode usar uma arma, mas o traficante pode. Ele vai liberar o uso de drogas. Ele vai tirar a arma da polícia, que deveria te proteger. Ele vai fazer perseguição. Vocês viram agora, o cara não entrou no poder e o André Valadão já teve as contas derrubadas, a Carla Zambelli. Talvez o pessoal da direita não esteja publicando nada justamente porque está com medo de perder as suas contas, de perder o seu contato. Entende a situação que nós estamos passando? Então, esse é o pior cenário que pode acontecer. Por quê? Porque as sanções não vão vir de lá para cá. Entenda uma coisa, nos primeiros 2 cenários, um pode ter sanções, o outro certamente terá sanções. O que é uma sanção? É quando outro país decide que não vai negociar com você. Gente, o Lula não vai negociar com outros países. Ele já deixou isso muito claro. O plano econômico dele é o mesmo da Argentina, que disse, nós não vamos mais exportar carne. E o que aconteceu com a carne na Argentina? Os produtores de carne venderam o que tinha e fecharam as portas. E cadê a carne lá agora? Entende? Agora você tem carne de cachorro. Então, esse é o pior cenário que pode acontecer. Esse sim, nós vamos passar por violência, vamos passar por miséria, vamos passar por perseguição. Esse nós vamos passar por uma perversão generalizada. Imagine nas escolas, nós temos o ensino de gênero, de língua neutra, tudo isso forçado e você não pode fazer nada. Imagine hoje, nós podemos manifestar. Imagine a partir do dia 1º, essas manifestações serem tratadas como manifestações criminosas e você ser preso só porque você foi para a rua com a camisa verde e amarela. Imagine o Bolsonaro sendo preso no dia 2 e ele certamente será preso. Ah, o Bolsonaro daqui a 4 anos ele volta. Volta nada. Ele vai ser preso ou morto. Ah, mas qualquer coisa a gente faz impeachment. Faz nada. A situação da Dilma lá atrás era outra situação. Eles estavam lado a lado. Saiu a Dilma para ficar o Temer. Ah, mas agora também saiu o Lula para ficar o Alckmin. Você acha que o Lula, perto de morrer, ele vai entregar poder? Tá doido? Ele deixou claro que é a última chance que ele tem de fazer uma revolução. Gente, onde é que vocês estão morando? Eu moro no Brasil, vocês moram aonde? Então, essa é a pior situação que pode acontecer. Por isso, essas manifestações, elas têm que ir até quando der, até o máximo, até o limite. Se chegar no ponto, chegar no dia 1º e o Lula assumir, nós não temos mais manifestação, acabou. Mas até lá, nós temos que fazer o possível para que aconteça o primeiro cenário, que é o melhor, ou o segundo cenário, que é o menos pior. É o menos melhor, mas também é o menos pior. Tá certo? Então, esse primeiro cenário, se chegar nele, pra gente tá muito bom, melhor que isso não fica. E o segundo cenário, se chegar nele, tá muito melhor do que o outro cenário. Você entendeu? Você entendeu tudo o que eu falei? Você concorda com o que eu falei? Você tinha pensado já nisso? Se você entendeu, então, curte esse vídeo, manda para outra pessoa, para ela também ficar ciente, porque a gente tem que estar preparado para os cenários ruins, não é para o cenário bom. E nós agora só temos cenário ruim pela frente, não tem cenário bom. Tem cenário menos ruim, que até o cenário do Bolsonaro ficar no poder, a gente vai passar por situações difíceis. Então, mande para outra pessoa, para ela também estar preparada. Divulgue nos grupos para as pessoas ficarem
prontas para essas situações e para elas não perderem as esperanças e para elas ficarem firmes, se manifestando, para elas pedirem para que alguém faça alguma coisa e nos livre desse terceiro cenário, que é, sem dúvida, o pior cenário dos nossos sonhos. Será um pesadelo terrível para a gente. Tá certo? Espero que você tenha gostado. Se inscreva nesse canal, deixe um comentário. Até, se Deus quiser, um próximo vídeo. Deus abençoe o nosso país.